Eu sou Diogo Hudson, empresário e palestrante, e ao longo dos últimos anos treinei 12 mil pessoas presencialmente no Brasil, mais de 1.000 pessoas no exterior e online cerca de 50 mil pessoas já participaram das minhas palestras e cursos. Atualmente eu sou muito realizado com o meu trabalho, mas nem sempre foi assim. Antes de fazer minha transição de carreira, eu era advogado e professor universitário. Eu já era bem sucedido e ganhava cerca de 20 mil reais por mês. Eu ganhava bem, mas não me sentia pleno. Eu não era realizado. Eu me sentia estressado e percebi que precisava de autoconhecimento para poder mudar o meu estilo de vida. Assim fiz vários cursos na área de desenvolvimento pessoal, até conhecer as constelações familiares. Quando isso aconteceu, minha vida mudou completamente. Da mesma forma que mudei meu estado emocional e minha relação com a minha família, eu queria trabalhar com desenvolvimento humano e levar para outras pessoas o que eu estava sentindo. Era como se eu tivesse percebido um chamado para mudar de carreira. Resolvi então montar minha empresa de desenvolvimento humano e dormi na minha sala de reuniões durante 2 anos e meio. Nessa época, eu ainda conciliava o meu trabalho anterior com minha nova atividade profissional, porque ainda me sentia inseguro. Você também já se sentiu assim? Eu ficava com medo se eu ia gerar resultados para os meus clientes. Sabe, eu me cobrava muito, ficava com medo das críticas das pessoas. Eu estava inclinada a fazer uma transição de carreira, mas eu era muito julgado, pois todas as pessoas que eu conhecia falavam que trabalhar com desenvolvimento humano não dava dinheiro. Eu já tinha uma carreira consolidada na área jurídica e ficava me perguntando, será que eu posso trocar o certo pelo duvidoso? Será que eu vou ter que começar do zero? Olha, nesse momento eu percebi que todas as experiências anteriores que eu tive na minha vida e os contatos que eu tinha, eu poderia aproveitar e assim eu não começaria do zero. Comecei oferecendo para os meus clientes o trabalho das constelações, eles aceitaram e sempre que começavam as sessões falando sobre questões de trabalho, questões profissionais, daqui a pouco eles estavam falando sobre a vida pessoal e principalmente sobre as relações deles com as famílias deles e suas relações emocionais. Dessa forma, eu apliquei a técnica com advogados, gestores, executivos e também diversos escritórios e muitas empresas. Comecei a ver transformações concretas, e não só do lado profissional, com mais performance e resultados, mas também transformações no lado dos desbloqueios emocionais que as pessoas estavam fazendo. As pessoas passaram a deixar a vida delas mais leve, tanto com a família delas, quanto com relações afetivas e com os filhos. Eu fiquei impressionado com isso. E quando eu vi isso acontecer com diversos clientes diferentes, eu percebi que trabalhar com as emoções das pessoas era uma missão para a minha vida. Ali eu tomei a decisão de trabalhar exclusivamente com desenvolvimento humano. E para isso resolvi me preparar de verdade. Daí então eu fiz uma viagem e fui estudar com os melhores do mundo e adquiri outras técnicas. Por exemplo, eu fui para a Alemanha estudar de perto as constelações familiares com o criador da técnica, que é o Bert Hellinger. Depois eu fui estudar a programação neurolinguística. É uma técnica terapêutica bem moderna e eu estudei ela com o Tony Robbins, o número 1 do mundo em processos de desenvolvimento pessoal. Ele, por exemplo, já atendeu clientes como Nelson Mandela, como o tenista André Agassi e como o ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton. Também me desenvolvi estudando com alguns americanos, como Robert Dilts, o Richard Moss e o Timothy Galloway. Esses são referências também na área de desenvolvimento pessoal e na área de gestão empresarial. Assim, eu me senti mais pronto, me senti realmente completo para dar um passo fundamental. E o meu passo foi largar absolutamente tudo que eu tinha na minha profissão anterior. E dali em diante eu resolvi viver 100% como profissional de desenvolvimento humano. Eu assumi isso para mim e assumi isso para o mundo. E no início foi muito difícil, pois eu tinha dificuldade para captar clientes e as pessoas desmarcavam as sessões ou queriam que eu fizesse de graça.
Também dei um monte de palestras, muitas palestras gratuitas, e às vezes se inscreviam 200 pessoas e na hora só apareciam 3, 5 pessoas. Além disso, tinha muita dificuldade de divulgar o meu trabalho e eu tinha um excesso de dificuldade de gravar vídeos. O primeiro vídeo que eu fiz, por exemplo, que durava 3 minutos, eu demorei 8 horas para gravar esse vídeo. Também não tinha nenhuma habilidade com as mídias sociais e as ferramentas da internet. Eu me sentia no verdadeiro caos. Depois disso, eu perdi muito dinheiro com diversas estratégias erradas de marketing e de divulgação. Eu não tive retorno nenhum com isso. Daí eu fui investir em estudar marketing digital e vendas com os maiores especialistas da área, como o Érico Rocha e o Jordan Belfort. Além disso, eu enfrentei as minhas inseguranças. Parei de dar desculpas e desenvolvi uma forma poderosa de atração de clientes para trabalhos terapêuticos ou de desenvolvimento humano. Assim, os clientes começaram a vir e muitas pessoas que passaram pelos meus atendimentos começaram a me pedir para que eu fizesse cursos de formação, ensinasse a mesma técnica que eu aplicava nas pessoas e que elas tinham essas transformações emocionais. Assim nasceu a Escola de Heróis. A Escola de Heróis funciona como um atalho para terapeutas não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Eu entrego um passo a passo para o desenvolvimento da carreira de um terapeuta, que engloba técnicas emocionais modernas para o atendimento dos seus clientes. E além disso, eu também entrego um poderoso método de captação de clientes para o terapeuta lotar a sua agenda e criar uma estratégia sustentável para cumprir a sua missão de vida. Assim, a Escola de Heróis foi crescendo e se desenvolvendo. E para conseguir um espaço no mercado, logo no início eu cobrava um preço bem abaixo do que outras empresas cobravam na época. Eu tinha muita dificuldade de cobrar o justo, porque eu tinha muitas crenças limitantes em relação a isso. Você também é assim? Sente dificuldade em dar o preço, em cobrar o justo pelo seu trabalho? Bom, se você cobrar barato demais ou fizer de graça, você vai acabar com os resultados que você pretende proporcionar para os seus clientes, pois os seus clientes nunca vão se comprometer 100% se você não cobrar o justo. Eu tive que aprender isso na prática, pois tive muitos problemas de inadimplência no início. Passei por uma época que me sentia muito frustrado. Eu estava realizado com minha missão, mas eu não tinha sustentabilidade financeira. Não sei se você passa por isso, mas às vezes queremos cobrar barato ou até fazer de graça as nossas sessões. Mas trabalho não é caridade. Pelo trabalho você deve receber o justo. Caridade é diferente, é quando você não espera nada em troca. Eu, por exemplo, aprendi a dividir meu tempo e a separar as duas coisas. Exerço voluntariado, ajudando algumas ONGs, e cobro o justo pelo meu trabalho. Mas para que isso acontecesse, eu tive que vencer muitas crenças internas para mudar o meu cenário de escassez no meu trabalho. Nessa época, comecei a me valorizar e assim comecei a me divulgar com outro posicionamento. E numa dessas divulgações veio uma mulher linda fazer o curso e essa mulher foi um divisor de águas na minha vida. Essa é a Flávia. Ela é médica e ela queria se dedicar a um novo projeto que fizesse sentido para ela. Depois que ela fez toda a formação da Escola de Heróis, ela se tornou minha sócia. Começamos a trabalhar duro e a empresa cresceu e prosperou. O surpreendente foi que depois de muitas horas trabalhando juntos e convivendo com ela, nós nos apaixonamos e nos casamos. Juntos lapidamos o método e decidimos viajar cerca de 50 países para estudar culturas e comportamentos ao redor do mundo. Assim, desenvolvemos uma metodologia própria, com um mix de técnicas internacionais, que englobam desde métodos milenares, como a meditação que aprendemos nos cursos que fizemos na Índia, até as ferramentas mais modernas de desenvolvimento humano. Apliquei essa metodologia em empresas como a SEG, a SEDAI, a Petrobras e atendi clientes como o lutador de UFC, o Thiago Marreta. Com isso, nosso trabalho foi ganhando visibilidade
E assim tive a oportunidade de ir a programas de TV, como o programa da Fátima Bernardes, falar um pouco do meu trabalho. Também tive no programa Sem Censura, na Rede Record e até mesmo em programas do exterior. Eu digo isso porque recebemos um convite para internacionalizar a nossa empresa, levando para a África a Escola de Heróis. Olha eu aí dando entrevista num programa de TV local. Depois dessas experiências e do conhecimento que acumulei nos últimos anos, quero ser um canal de transformação para muitas pessoas. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não tenho como. Eu preciso de heróis ao meu lado. Heróis verdadeiros que queiram transformar esse mundo em um mundo melhor. Assim, a minha missão hoje é formar terapeutas do novo milênio. Verdadeiros heróis que exercem seu propósito de impactar pessoas com técnicas internacionais que geram prosperidade, equilíbrio emocional, tempo e qualidade de vida, tanto para os terapeutas quanto para os seus clientes. Essa é a minha história, essa é a nossa história. Escola de Heróis, formando terapeutas do novo milênio.